bem, meus amigos? Vamos lá, vamos retomar o nosso estudo. E agora nós vamos estudar neste nosso bloco a lei anticorrupção. Venha cá, nós vamos estudar a lei 12.846 de 2013. Lei anticorrupção. Pessoal, quando cai a lei, ela não é uma cobrança muito feita, tá? A legislação, a lei anticorrupção não é uma legislação que cai o tempo inteiro. E quando cai, cai a literalidade da legislação. Então é o que nós vamos aqui passar no nosso estudo na lei anticorrupção. Vamos começar? E aí eu trouxe aqui alguns pontos para nós estudarmos. Primeiro, pessoal, primeiro comentário é que a lei vai tratar de uma responsabilidade objetiva, seja na via administrativa, seja na via civil, da pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. A lei vai trazer a responsabilização, tanto na via administrativa quanto na via civil. E a responsabilização vai ser objetiva. Veja, segundo ponto, que essa lei será aplicada às sociedades empresárias, às sociedades simples, sejam elas personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. Então, aqui a aplicação da Lei 12.846. Bom, ainda veja que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilização individual de seus dirigentes ou administradores de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito, perfeito? Esse é um jogo de palavras, pessoal, que as provas gostam. A responsabilização da pessoa jurídica, olha lá, não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes, administradores. Como também, perceba, a pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais. Então, isso aqui é um prato cheio para a literalidade prova. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a das pessoas físicas que estão na pessoa jurídica, como também a pessoa jurídica é responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais, das pessoas físicas daquela pessoa jurídica. Ainda veja, projeto para você, que subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica, mesmo nos casos de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Mesmo aí subsiste a responsabilidade. Mas perceba que nos casos de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita ao pagamento da multa e da reparação integral do dano, e até o limite do patrimônio transferido,
não lhe sendo aplicáveis as demais sanções decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Aí também é um cheio de jogo de palavras, bom de prova, né? Subsiste a responsabilidade nos casos de alteração, transformação, incorporação, fusão e cisão societária. Ok. Mas especificamente na fusão, em que duas se fundem e formam uma nova pessoa, e na incorporação, em que o sujeito absorve o outro, na fusão e na incorporação, a sucessora apenas ficará obrigada ao pagamento da multa e da reparação integral do dano, e até o limite do patrimônio transferido. Claro, se não houver fraude ou simulação, porque aí responde por tudo. Perfeito? Bom, ainda veja, projeto para você, que as sociedades controladoras, controladas, coligadas ou as consorciadas são solidariamente responsáveis pelas práticas dos atos previstos aqui na lei, restringindo-se a responsabilidade ao pagamento de multa e reparação integral do dano. Então, olha só, quando a lei diz que as controladas, as controladoras, as coligadas e as consorciadas são solidariamente responsáveis para o pagamento da multa e da reparação integral do dano. Bom, vem o artigo 5º e lista quais são os atos previstos como de lesão à administração nacional ou estrangeira. E o artigo 5º vai trazer uma série de condutas que poderão ser responsabilizadas nos termos da lei anticorrupção. Só te lembro o seguinte: se o ato for definido na lei de improbidade e for definido na lei anticorrupção, lembra disso? A pessoa jurídica só responderá nos termos da lei anticorrupção. A pessoa jurídica não responderá pela lei de improbidade. É a vedação ao bis in idem. Então vamos lá, o artigo 5º vai nos dizer: constituem atos lesivos à administração nacional ou estrangeira todos aqueles praticados pelas pessoas mencionadas lá no parágrafo único do artigo 1º, que nós vimos a aplicabilidade da lei, e ainda veja, que atentem contra patrimônio nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. E aí há aqui a série de condutas na lei anticorrupção. Essas aqui, que eu não vou ler com você, depois é uma leitura de casa, e talvez a que mais nos interesse, as que estão relacionadas às licitações e contratos, que a lei lista aqui também uma série de condutas que, no tocante a licitações e contratos, a pessoa jurídica vai responder nos termos da lei anticorrupção. Depois também você vai fazer esse dever de casa e fazer a leitura. O inciso 5 traz a última hipótese. Os parágrafos vão trazer alguns conceitos importantes. O parágrafo 1º vai dizer quem é a administração pública estrangeira, e o parágrafo 2º vai trazer a administração pública estrangeira por equiparação. O parágrafo 1º consagra quem é a administração pública estrangeira propriamente dita, e o parágrafo 2º a administração pública estrangeira por equiparação. E o parágrafo 3º traz o conceito do agente público estrangeiro, que vai ser simplesmente o sujeito que trabalha nessa do parágrafo 1º ou que trabalha nessa do parágrafo 2º. Aí fica fácil. Perfeito? Mas aqui, pessoal, não tem muito o que te explicar, não tem muita pegadinha.
Por isso eu não li com você de maneira detalhada o artigo 5º, porque a gente tem mais coisa importante para falar. Perfeito? Depois, o estudo de casa. Bom, agora sim, nós vamos falar um dos pontos mais importantes. Nós vamos iniciar as sanções administrativas. De modo, perceba que essas sanções administrativas podem ser aplicadas de maneira isolada ou de maneira cumulativa. Duas são as sanções administrativas. Duas são as sanções. Nós temos o pagamento da multa e nós temos a publicação extraordinária da decisão condenatória. Essas são as sanções que podem ser aplicadas na via administrativa. Perceba, pessoal, a multa vai ser no valor de 1/10 a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do PAD, ok? Não é do último exercício anterior à da aplicação da sanção. É do último exercício anterior à instauração e não da aplicação da sanção. Ficam excluídos os tributos e essa multa não será inferior à vantagem auferida quando for possível a estimação. Se não for possível utilizar o critério do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de 6 mil a 60 milhões. Além da multa, nós temos a publicação extraordinária da decisão condenatória. Aí, pessoal, o que você precisa observar é que nas sanções administrativas nós temos dois focos para sanções. Nós temos a sanção patrimonial para repercutir no bolso da pessoa jurídica, que é a multa. Mas também nós temos uma sanção de caráter social para gerar a reprovação da sociedade, que é exatamente a publicação extraordinária da decisão condenatória, que é para a sociedade saber que aquela pessoa jurídica é uma pessoa jurídica corrupta, e aquilo gera uma reprovação social, uma condenação social. Esses são os dois focos das sanções administrativas da lei anticorrupção. Perfeito? Muito bem. Bom, ainda, olha lá, as sanções serão precedidas de manifestação jurídica da advocacia pública. A aplicação das sanções não exclui, em qualquer hipótese, pessoal, a reparação integral. Grave sempre isso, tá? A reparação integral do dano nunca é afastada. A reparação integral do dano nunca é afastada. Ponto. Perfeito? Muito bem. Bom, para que haja a aplicação dessas sanções, nós temos que ter um processo, que aqui na lei anticorrupção é o chamado PAR, é o chamado processo administrativo de responsabilização. Olha lá, a instauração e o julgamento do processo administrativo cabe à autoridade máxima do órgão ou da entidade. Só que essa competência, essa atribuição, pode ser delegada, vedada a subdelegação. Perfeito? Bom, vamos lá. Esse PAR, esse processo administrativo de responsabilização, será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 ou mais servidores estáveis. Veja, pessoal, que o ente poderá requerer medidas judiciais necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive busca e apreensão, zero novidade.
e que a comissão poderá cautelarmente propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato ou do processo objeto da investigação. Ainda veja que a comissão conclui o processo no prazo de 180 dias e, ao final, apresenta relatório sobre a responsabilidade ou não. E esse prazo pode ser prorrogado mediante ato fundamentado. Prazo para conclusão, 180 dias, podendo ser prorrogado. Aí, veja que o prazo para a defesa será de 30 dias. Prazo para defesa de 30 dias. E a lei anticorrupção traz a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica na via administrativa. Perfeito? Aqui, como há também lá na Lei 14.133, nós temos a desconsideração da personalidade jurídica na via administrativa. Ponto. Vamos lá. O ponto talvez mais importante da lei anticorrupção é este aqui, em que a gente estuda o famoso acordo de leniência, perfeito? Extremamente importante, é o que mais cai em prova. Perceba, pessoal, a autoridade máxima de cada órgão ou entidade poderá, olha o verbo, poderá celebrar o acordo de leniência com pessoas jurídicas que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo. Sendo que dessa colaboração resulte, veja, a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber, e a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração. Então, precisa gerar esses resultados. Mas quais são os requisitos para o acordo de leniência? Estão aqui. A pessoa jurídica tem que ser a primeira a se manifestar sobre o seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito. Aí observe, a pessoa jurídica tem, pessoal, que cessar completamente o seu envolvimento na infração investigada a partir da propositura do acordo, e a pessoa jurídica precisa admitir sua participação no ilícito e cooperar plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo. Esses são os requisitos para a celebração do acordo de leniência. Bom, vamos lá. Quais são os efeitos e os não efeitos do acordo de leniência? Projeto para você. Não efeito, mas isso eu nem precisava te dizer, porque eu já te falei, sempre tem que reparar integralmente o dano. Olha lá, o acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano. Não exime da obrigação de reparar integralmente o dano. Tem que reparar. O acordo de leniência reduz em até 2/3 o valor da multa. Não isenta a multa. O acordo de leniência não isenta a multa. Reduz a multa em até 2/3. O que o acordo de leniência vai isentar é a publicação extraordinária da decisão e a proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos. Que os efeitos do acordo de leniência são estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico de fato e de direito, desde que firmem o acordo em conjunto. A proposta do acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do acordo,
salvo no interesse das investigações e do processo, e que não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado o acordo de leniência rejeitado. Se houver descumprimento do acordo, pessoal, a pessoa jurídica fica impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 anos, contados do conhecimento pela administração. Cuidado que o descumprimento lá do acordo de não persecução cível impede 5 anos. No acordo de leniência, impede 3. E que a celebração do acordo de leniência, olha o que faz com a prescrição aqui, interrompe. Haverá a interrupção. Muito bem. Bom, nós estudamos, no começo, a responsabilidade na via administrativa. Estudamos as sanções administrativas e estudamos o PAR, o processo administrativo de responsabilização. A gente precisa agora estudar o processo judicial. Olha aqui, pessoal, processo judicial. Na esfera administrativa, naturalmente, a responsabilidade da pessoa jurídica não fica afastada, não afasta a responsabilidade na esfera judicial. Então, a independência das instâncias. Há a independência das instâncias. O sujeito respondeu na via administrativa, segue na via judicial, cujo rito será o da lei de ação civil pública. E aí veja o que vai dizer. Que os entes federados, por meio das procuradorias e o MP, podem ajuizar a ação civil pública aqui, que vai permitir aplicar essas sanções. Nós vimos as sanções administrativas, multa e publicação extraordinária da decisão. Aqui estão as sanções passíveis de serem aplicadas na via judicial, que também podem ser isoladas ou cumulativas. Quais são as sanções? Perdimento de bens, direitos ou valores, suspensão ou interdição parcial, dissolução compulsória, proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos públicos pelo prazo mínimo de 1 e máximo de 5 anos. Essas são as sanções judiciais. Não misture, não confunda as sanções. Bom, ainda veja, como eu disse a você, as sanções podem ser aplicadas de maneira isolada ou cumulativa. A dissolução compulsória, que é a mais grave, né? A pessoa jurídica deixará de existir, uma dissolução compulsória. Quando? Quando a personalidade jurídica for utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de ilícitos e tiver sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários. Veja que o MP ou a advocacia, as procuradorias, poderão requerer a indisponibilidade de bens. Preste atenção aqui. Indisponibilidade de bens no bojo da lei anticorrupção. Indisponibilidade de bens no bojo da lei anticorrupção. Olha só, são os valores necessários à garantia do pagamento da multa e da reparação integral do dano. Olha aqui. Na lei anticorrupção, a indisponibilidade de bens poderá recair para pagamento da multa, que não pode ir lá na improbidade, mas pode aqui na lei anticorrupção. Olha como isso é bom de prova. E claro, fica ressalvado o direito do terceiro de boa fé. Perfeito? Pessoal, para finalizarmos nossas disposições finais,
a multa e o perdimento de bens, direitos ou valores serão destinados preferencialmente aos órgãos ou entidades públicas lesadas. E que a prescrição é em 5 anos, não da data da ocorrência do fato, como na lei de improbidade, mas da data da ciência da infração, ou se for infração permanente ou continuada, no dia em que tiver cessado. Perfeito? Ponto. Com isso, pessoal, eu encerro com você a lei anticorrupção. É exatamente o que cai em prova. Com isso também, encerro aqui esse nosso bloco. Até daqui a pouco.